Rafaela. Oi. Joel, boa noite. Rafael, cara. Saudações vascaínas, meu irmão. Quanto tempo? Grande abraço. Karine, minha irmã querida, boa noite. Gisele. Célula El Shaddai, boa noite, meus queridos. Você não trouxe meu neném, Rafa? Oi, Catrine, boa noite, irmã querida. Anne. Esperar só mais um minutinho e a gente começa, beleza? Deixa eu arrumar o som aqui. O som tá bom? Faz assim pra mim se tiver bom, por favor. Ou tá alto? Tá bom? Beleza, então. Baixa mais um pouquinho isso aqui. Fer, boa noite. Bom, boa noite a todos que estão aqui presentes comigo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana, mais uma segunda-feira, para mais uma palavra de Deus. E hoje eu escolhi um tema um pouco polêmico. Algumas pessoas vieram conversar comigo no particular, falando sobre esse tema, mas vocês vão entender quando a gente começar a falar aqui, tá bom? E para mim começar a ministração de hoje, a palavra de hoje, eu gostaria de ler uma passagem que, na minha opinião, é uma das passagens mais conhecidas do Velho Testamento, uma das mais importantes também do Velho Testamento, que está lá em Isaías 53. E enquanto eu estiver lendo essa passagem, eu gostaria que vocês soubessem que é o seguinte, que é Deus falando através do profeta Isaías a respeito de Jesus. Então, enquanto eu estiver lendo essa passagem aqui, saibam que o profeta Isaías está falando a respeito de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá, Isaías capítulo 53, versículo 1. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui para a gente começar. Pronto, vamos lá. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
Com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos lá. Bom, eu gostaria muito que vocês, depois aqui da live, vocês pegassem a Bíblia de vocês e dessem uma lida nessa passagem, que está lá em Isaías 53. E eu quero que vocês meditem nessa passagem, porque se vocês observarem, é algo assim espantoso, que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, que ele tenha feito um registro tão preciso, tão meticuloso, tão detalhado acerca da morte de Cristo. Se vocês observarem aqui nessa passagem, a maioria dos verbos, está no passado, como se Isaías estivesse narrando um fato já acontecido, um fato já ocorrido. Tamanha precisão que ele relata esse episódio. A minha impressão é de que Isaías estava ali aos pés da cruz no momento em que ele fez este relato, que é o ponto central do cristianismo. E este texto ele vai relatar para cada um de nós, primeiro, que a cruz de Cristo ela não foi um acidente. A cruz de Cristo foi uma agenda estabelecida por Deus. Jesus nasceu para morrer. Na mente de Deus, Jesus já estava morto antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E Jesus veio para ser o nosso substituto, o nosso fiador, o nosso representante. E Jesus jamais recuou daquela cruz. Ele marchou para ela como um rei vai para a sua coroação. Portanto, a cruz de Cristo, além de ser um fato planejado na eternidade, ele expressa o maior gesto do amor de Deus por mim e por você. Para o mundo, o símbolo do amor é um coração. Mas para nós, cristãos, o maior símbolo do amor é a cruz. E ali aconteceu o maior de todos os sacrifícios, porque o Filho de Deus deixou a companhia do Pai, deixou a glória do Pai, deixou a companhia dos anjos que o adoravam, deixou o céu, se esvaziou, se revestiu da natureza humana, se humilhou, viveu entre nós cheio de graça e de verdade, se fez servo, foi preso, foi cuspido, foi humilhado, foi açoitado, foi torturado, foi pregado naquela cruz. E a cruz é a expressão máxima de dois atributos exclusivos de Deus. Porque diz a Bíblia que lá na cruz a justiça e o amor de Deus se beijam. A cruz é a expressão máxima da justiça porque ali Deus tratou de forma plena, severa e justa com o pecado. Deus é santo e Ele não tolera o pecado, porque o pecado ele é maligno. Então Deus ele não podia levar você para o céu sem antes tratar com o seu pecado. E a maneira que Ele encontrou para te salvar, para punir o seu pecado, foi punindo o seu pecado em Jesus Cristo, o seu Filho. E também, ao mesmo tempo que a cruz ela é a expressão máxima da justiça, ela também é a expressão máxima do amor, porque por amor Deus não poupou o seu próprio Filho. Então eu queria que vocês olhassem para o texto que eu li aqui com vocês, para que nós possamos entender algumas lições oportunas aqui. E a pergunta que não quer calar: quem levou Jesus para a cruz? Quem? Por que ele foi para a cruz?
Então o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que Jesus não foi para a cruz por causa das circunstâncias. Jesus não foi para a cruz porque os judeus, mancomunados com as autoridades judaicas, o perseguiram. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque o Sinédrio, de uma forma ilegal, forjou 2 testemunhas falsas que o acusaram de sedição e blasfêmia. Jesus não foi para a cruz porque Pilatos, contra sua própria consciência, condena Jesus à morte. Jesus não foi para a cruz porque a multidão gritava em coro: crucificam, crucificam. Não. Então a grande pergunta é: quem levou Jesus para a cruz? Porque não foram as circunstâncias. Então quem levou Jesus para a cruz? Então, se a gente for ler o texto, a gente vai ver que lá no versículo 4, a Bíblia diz que nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No versículo 6, diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E no versículo 10, diz que todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Então quem levou Jesus para a cruz? Foi o próprio Pai que levou Jesus para a cruz. Note isso. O próprio Pai levou Jesus para a cruz. O próprio Pai lançou sobre Jesus as iniquidades de todos nós. Algo que talvez nossa mente não consiga entender, mas o texto diz que agradou de fato a Deus machucá-lo, feri-lo, estraçalhá-lo, fazendo enfermar. Agora, por que Deus fez isso com o seu próprio filho? Porque na pessoa de seu filho, Jesus, Deus vindicou, ou seja, Deus exigiu a sua justiça. Para Deus não condenar eu e você ao inferno, desculpa, o sinal ficou um pouco ruim. Então, para Deus não punir eu e você ao inferno eterno, Deus puniu no seu filho o nosso pecado. Deus esmagou o seu filho Jesus para não nos esmagar. Jesus, ele não foi condenado à cruz porque Judas o traiu. Jesus não foi para a cruz porque os soldados grudaram ele na cruz. Não, Jesus foi Pai, o entregou por amor. Mas ainda, se a gente for ler o texto, permanece a pergunta: quem levou Jesus para a cruz? Nós vimos que não foram as circunstâncias. Nós vimos que o próprio Pai levou Jesus para a cruz. Mas um terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês aqui, que Jesus voluntariamente foi para a cruz. Voluntariamente, individualmente, pessoalmente, espontaneamente. Porque no versículo 10, que diz que quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Note isso, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. Ele não foi forçado, Pronto, voltou aqui. Então Jesus não foi forçado, ele não foi obrigado, ele não foi coagido, ele mesmo o entregou, ele deu a sua alma como oferta pelo pecado. E com isso nós chegamos a algumas conclusões aqui. Primeiro, que Jesus não foi um mártir do cristianismo. Jesus não morreu, não foi para a cruz por causa das circunstâncias imediatas. Jesus, ele não foi a vítima de uma trama. Jesus não foi um indefeso que caiu nas mãos de um sistema corrupto. Não, Jesus veio para morrer. E ele morreu. Ele veio para ir para a cruz. Esse era o plano que já estava estabelecido na mente de Deus desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Então ele veio para cumprir esse propósito de Deus e ele então voluntariamente ele se entrega. Mas ainda eu te pergunto, porque no texto ainda nos dá essa base. Eu ainda te pergunto, quem levou Jesus para a cruz? Porque lá no versículo 4 diz que certamente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
No versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No versículo 8 diz que por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. No versículo 12 nós somos informados que ele levou sobre si o pecado de muitos. Então eu te pergunto, quem levou Jesus para a cruz? Sabe quem? Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. O seu pecado levou Jesus para a cruz. O meu pecado levou Jesus para a cruz. Os nossos pecados levaram Jesus para a cruz. Não foram os açoites, não foram os soldados que geraram a morte de Cristo. Diz a Bíblia que ele morreu pelos nossos pecados. Sim, eu matei Jesus. Eu sou um assassino de Deus. Mas eu quero reformular essa frase. Nós matamos Jesus. Nós assassinamos Deus. E sabe que tipo de sofrimento Jesus Cristo sofreu naquela cruz por causa dos nossos pecados? Primeiro ponto. O primeiro sofrimento de Jesus naquela cruz foi um sofrimento moral e espiritual. Porque diz a Bíblia que seu sofrimento ele foi repulsivo. No versículo 3 diz que ele era desprezado, ele era o mais rejeitado dentre os homens de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Sabe o que significa isso? Você passa por Jesus e esconde o rosto, porque gera asco, nojo, repulsa. Era dessa maneira que as pessoas reagiram diante de Jesus. Não havia nenhum sentimento de dó, nenhum sentimento de comiseração, nenhum sentimento de piedade, nenhum sentimento de solidariedade. Não. Que tipo de sofrimento? Diz a Bíblia, lá em João 13, que Jesus institui a ceia com seus discípulos e logo depois ele vai para o Getsemane, ele, Pedro, Tiago e João. E lá no Getsemane, Jesus tira um tempo para orar, ele se afasta um pouco, e diz a Bíblia que ele chora compulsivamente, e ele está tão angustiado, essa angústia tanta, que ele chega a suar sangue. E ele se prostra com o rosto em terra, e ele faz a seguinte oração ao Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Alguns imaginam que Jesus ali estaria antevendo os açoites, as cusparadas, os chicotes dos soldados romanos que rasgavam a carne dele. Outros imaginam que Jesus estaria ali antevendo aquela caminhada vexatória pelas ruas acidentadas de Jerusalém, com aquela multidão louca, zombando contra ele. Outros estariam imaginando que Jesus estaria ali antevendo aquela cruz, onde ele seria grudado, passando sede, cãibras, falta de ar. Não, queridos, não era esse cálice que Jesus queria que o Pai afastasse dele naquele momento. Jesus não estava pedindo que o Pai afastasse dele o cálice da dor física. O sofrimento de Jesus, sobretudo, foi um sofrimento espiritual. Porque naquele cálice, dentro daquele cálice, estava a ira santa de Deus. E Deus é santo, 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 e Ele não tolera o pecado. E Ele não pode nos receber passando por cima do nosso pecado. Ele não coloca panos quentes em cima do nosso pecado. Ele precisa resolver o nosso pecado. Então Jesus Cristo se levanta desde a eternidade e vem como nosso substituto, como nosso representante, como nosso fiador, e toma a ira santa de Deus sozinho. Esse foi o maior sofrimento que Jesus Cristo sofreu naquela cruz. Mas também tem outro sofrimento. Tem também o sofrimento emocional. Porque a Bíblia diz no versículo 3 que ele era o mais rejeitado dentre os homens. O mais
rejeitado dentre os homens. Não um dos mais rejeitados, ele era o mais rejeitado dentre os homens. Nunca, na história da humanidade, nunca ninguém foi mais rejeitado que o próprio Jesus. E ainda hoje o é. Ele foi rejeitado pelo seu povo. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos na época, que chamavam ele de fanático, de blasfemo, de mentiroso, de pecador, de endemoniado, de beberrão, de glutão. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que, quando ele fazia os milagres, batiam palma ali para ele, mas naquela condição que ele estava naquele momento, aquela multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E quando ele estava ali na cruz, aquela multidão zombava dele e dizia: se tu és mesmo o Filho de Deus, desça dessa cruz. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O Sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo de sedição e blasfêmia. Ele foi acusado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando ele era bebê. Pilatos condenou Jesus à morte contra sua própria consciência. E Herodes Antipas escarneceu dele. Ele foi rejeitado pelos seus próprios discípulos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas o traiu. Mas o pior de tudo, ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Porque lá na cruz, quando ele se fez pecado por nós, a Bíblia diz que aquele que não tinha pecado, ou seja, Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Quando ele se fez maldição por nós naquela cruz, ele solta um grito e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai não pôde ampará-lo, porque naquele momento ele era o nosso representante. Naquele momento, todo o pecado da humanidade estava sobre ele. E Deus não tolera o pecado, Deus é santo. Então o Pai não pôde ampará-lo, porque ele estava como nosso substituto. O Pai não pôde ampará-lo para que você e eu pudéssemos ser amparados por toda a eternidade. No versículo 3 diz que Jesus foi humilhado, desprezado. Jesus Cristo foi cuspido no sinédrio. Jesus foi açoitado pelos soldados romanos. Se você assistiu o filme Paixão de Cristo, você se lembra que Jesus foi torturado por aqueles soldados que usavam um chicote com tiras de couro, com pontas de osso e prego, onde cada chibatada que dava em Jesus arrancava a carne dele. Jesus ele caminhou naquelas ruas acidentadas de Jerusalém, debaixo daquela multidão louca, gritando, blasfemando contra ele, gritando: crucificam, crucificam. Jesus foi suspenso naquela cruz, e aquela multidão zombava dele. Jesus Cristo teve suas mãos cravadas, seus pés cravados, sentiu sede, câimbras, falta de ar, dores terríveis. Naquela cruz, Jesus Cristo suportou a ira santa de Deus. Naquela cruz, Jesus Cristo suportou a zombaria dos homens. E naquela cruz, Jesus Cristo suportou castigos físicos indescritíveis. No versículo 2, diz que o seu semblante ficou totalmente desfigurado. Ele não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Não era que Jesus era feio. Não era que não havia uma beleza física em Jesus Cristo. Não é isso que o texto está falando. O que o texto está falando aqui é que quando ele estava na cruz, toda a feiura nossa, toda a hediondez nossa, toda a maldade nossa, toda a podridão nossa, toda a deformação nossa estava sobre ele. No versículo 4 diz que nós o reputávamos por aflito, angústia, sede, câimbras, dores, falta de ar, agonia. Nós o reputávamos por ferido de Deus. Os nossos pecados gravaram Jesus naquela cruz. Ele foi oprimido,
E a Bíblia diz que a dor de Jesus era tão grande, que o sofrimento de Jesus naquele momento era tão grande, que a angústia dele era tão grande, que o mundo inteiro, que o universo todo entra em convulsão. Ao meio-dia, o sol se esconde, as pedras se arrebentam nos vales, os túmulos se abrem, os mortos ressuscitam, porque naquele momento o Filho de Deus estava morrendo pelo seu, pelo meu e pelo nosso pecado. Sim, queridos, eu matei Jesus, eu assassinei Cristo, ou melhor, nós matamos Jesus, nós somos assassinos de Deus. Nós éramos como Pilatos que lavou as suas mãos, éramos como aquela multidão que rejeitou Jesus Cristo, éramos como os soldados que cravaram as mãos de Jesus naquela cruz. Mas alguns diriam que foi o próprio Pai que matou Jesus, porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Jesus se levantaria e dizia: não foi vocês, não foi o Pai que me matou. A minha vida eu vou-lo a entrega por amor de vocês. É um mistério. Mas eu creio que esse mistério pode ser esclarecido da seguinte forma. Se a gente olhar da nossa perspectiva, ou seja, da perspectiva humana, de baixo para cima, realmente, nós matamos Jesus Cristo. Nós cravamos as mãos de Jesus Cristo naquela cruz. Os nossos pecados levaram Jesus Cristo à cruz. Mas se a gente olhar da perspectiva de Deus, ou seja, de cima para baixo, a morte de Cristo foi um ato soberano de Deus, onde o Pai e o Filho e o Espírito Santo se sacrificam por amor de nós. Eu quero concluir contando uma rápida história aqui para vocês, de um jovem criminoso que entra numa casa de um homem bom e justo. E na casa desse homem bom e justo estava a sua mulher e o seu filhinho de 3 anos. O homem bom e justo não estava lá. E esse jovem criminoso e perverso entra na casa, rouba a casa, e quando ele está saindo, ele vai e mata a mulher desse homem bom e justo e também mata o seu filhinho. Este homem perverso é preso e é levado ao julgamento. E lá no julgamento, o homem bom e justo se levanta e diz: eu perdoo este homem perverso. Eu perdoo este homem apesar dele ter matado a minha mulher e meu filho. Eu amo este homem apesar dele ter destruído a minha família. Mas eu exijo que ele seja preso, eu exijo que ele seja condenado e condenado à morte. Então esse homem é julgado, ele é condenado à morte, e quando o juiz vai bater o martelo, um homem bom e justo se levanta e diz: ele foi condenado à morte, mas sou eu que vou morrer no lugar dele. Bom, queridos, na cruz, Deus deu a resposta ao mal e cumpriu a sua justiça que sustenta o universo. Mas também, e principalmente, Ele deu ao universo um testemunho irrefutável do seu amor. Lá na cruz, a justiça e o amor de Deus se beijaram. Então é isso. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês essa semana. Que vocês tenham uma ótima semana, cheia da presença de Deus. E na segunda-feira que vem, às 7 horas, nós estaremos aqui de volta com mais uma palavra. Beijo a todos e Deus abençoe. Tchau, tchau.